Na aula anterior, a gente comentou que todo o movimento daquela partícula, a posição dela em função do tempo, era descrita por essa função. S era igual a t ao cubo menos 3t ao quadrado menos 2t mais 5. Derivando essa função, a gente encontra a função da velocidade. Então, quando eu tenho a função do espaço e derivo ela uma vez, eu encontro a velocidade. A derivada dessa função é, desce o 3 aqui, fica 3t, tira 1 do expoente ao quadrado, menos 6t, menos 2. O que era uma função do terceiro grau, agora virou uma função do segundo grau. E nesse gráfico aqui a gente tem, nesse momento, a velocidade da função a cada intervalo de tempo. O nosso objetivo é montar esse gráfico. Qual é o primeiro passo? Conforme já comentamos nas aulas anteriores, eu observo as letras do alfabeto que apareceram, no caso V e T, e no primeiro a gente faz o V igual a zero. Fazendo o V igual a zero, ou seja, colocando zero no lugar do V, nós teremos 3t ao quadrado menos 6t menos 2 igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau, onde o A vale 3, o B vale menos 6, olha aqui, ó. E o C é o número que está sozinho. Achou o A, B e C? Aplica a fórmula do delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Apagando cada uma dessas letras do alfabeto e trocando por 3, menos 6 e 2, a gente vai encontrar o delta como sendo igual a 60. Resolve primeiro a potência, depois faz essa conta de vezes aqui. Depois que a gente encontrou isso, a gente vai encontrar o x. Menos b, no caso aqui o t, né? A gente está usando o t. Então vai ficar menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então isso aqui fica menos b, o b vale menos 6, então vai ficar com menos aqui da fórmula, mais 6. Mais ou menos a raiz quadrada de 60, vai lá na calculadora e vê quanto que dá aproximado raiz de 60. Vai dar mais ou menos 7,74. Então, mais 7,74. Tudo isso dividido por 2 vezes A. O A que vale 3, isso dá 6. Dois resultados a gente vai encontrar aqui. 6 mais 7,74 dividido por 6 dá 2,29. E depois 6 menos 7,74 dividido por 6 dá menos 0,29. Isso daqui que a gente encontrou é o valor do t, que a gente está resolvendo em função do t. Vou lá no gráfico e vou marcar esses dois pontos na reta do t. Ó. Quando o v é zero, o v está aqui. O nosso t, que está em segundos, e a velocidade, que está em metros por segundo. Nós temos dois valores para o t, 2,29 e menos 0,29. Vai estar aqui, ó. 2,29 e o outro menos 0,29. Vai estar bem aqui no começo, ó. Marque esses dois pontos. Depois que nós fizemos o v igual a zero, a gente vai pegar a outra letra do alfabeto, que é o t, e vai fazer ela igual a zero. Então a gente faz aqui t igual a zero. Se você copiar essa função aqui, que é essa que você está fazendo, quando você coloca o t igual a zero, vai ficar v é igual a 3 vezes 0 ao quadrado dá 0, 6 vezes 0 dá 0, menos 2. Isso dá menos 2. Então, sempre que o t for 0, o v vai ser esse número que está sozinho na equação, ou seja, o coeficiente c. Então, eu sei que ele vale menos 2. Então, a gente vai vir aqui e vai marcar esse menos 2. Ó. Aqui está menos 1, menos 2. Marcou outro ponto. Agora, o último passo é descobrir o vértice da parábola. O da reta deitada lá, que é o nosso
antigo eixo x, lembra da fórmula? X vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, vamos colocar aqui. X vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. O b é menos 6. Com o menos da fórmula, ele fica mais 6. O a vale 3. 2 vezes 3 dá 6. Isso dá 1. Esse é o x vértice. O y vértice é aquela fórmula, menos delta dividido por 4 vezes a. Menos o valor do delta, o delta vale 60, então fica menos 60, dividido por 4 vezes 3, que dá 12. Isso aqui dá menos 5. Então, quando x é 1, o y vale menos 5. Então, para x igual a 1, o y vem aqui, ó, menos 3, menos 4, menos 5. Você vem e marca esse ponto, ó. E a parábola, como quem acompanha o t quadrado é positivo, eu tenho uma parábola para cima, ó, positivo. Se fosse negativo esse valor, a parábola seria para baixo. Agora basta pegar esses pontos e ligarem eles, a gente tem essa função aqui, ó. Ela vem aqui a parábola, ela faz esse movimento, ó. Tá aí. Essa é a função do nosso movimento. Agora aqui a gente vai descobrir os intervalos aos quais a velocidade da partícula é positiva, nula e negativa. Vou ensinar vocês a observarem isso de duas formas para que a gente consiga comparar no gráfico. O gráfico da velocidade é essa parábola, que é essa que a gente fez agora no exercício anterior. Então aqui é a velocidade que está sendo medida em metros por segundo. E aqui eu tenho o tempo que a gente está medindo em segundos. O outro gráfico que eu fiz na videoaula anterior, aqui eu tenho o espaço que foi apresentado, que a gente mediu em metros. E aqui a gente tem o tempo em segundos. Indicar os intervalos, vamos colocar aqui, onde a velocidade da partícula é negativa. Verifica que eu consigo ver isso pelos dois gráficos aqui. Primeiro, se você olha no gráfico da velocidade, cada ponto que você está enxergando aqui, ó, a partir de t igual a 0, porque o que está antes não existe tempo negativo, essa parte aqui não precisa, a gente não olha para ela, a gente vai observar apenas isso aqui. Ninguém anda menos 1 na vida, ou menos 2, ou fica um ano mais novo, ou 2 anos mais novo. Aqui, se eu sair do t igual a 0, olha a velocidade, ó. Negativo é tudo onde o meu v é menor que 0, é tudo que está para baixo. Aonde que ela está para baixo? Ela está vindo aqui, ó. Nesse intervalo todo, nesse pedaço todo, que a gente descobriu que isso aqui no item anterior é 2,29, a parábola está inteirinha para baixo, ó. Confere aqui para vocês verificarem. Como essa curva da parábola indica a velocidade, então de 0 até 2,29, a velocidade dela é negativa. Então, de t igual a 0 até t igual a 2,29 segundos, a velocidade é negativa. Olha no gráfico do espaço como eu consigo verificar que isso é uma verdade. A parábola saiu da posição 5. Aí ela veio se deslocando. Está andando, está andando, está andando. Só que ela está andando no sentido contrário da seta. Quando eu ando contra o referencial adotado, a gente já combinou que a velocidade é negativa. Então a parábola veio andando, andando, ó, toda contra a seta. Ela está descendo. Aí nesse momento ela para de descer e ela começa a subir. Lembra que esse ponto aqui era o vértice da parábola? Então, aqui, ó, do t igual a 0 até 2,29, a parábola está descendo, ela está contra o referencial adotado. Então, a velocidade é negativa. Viu como bateu?
Agora vamos olhar aqui o restante, pra vocês entenderem. Se você olha a partir do 2,29, essa partícula, ó, começa a subir. Sobe, sobe, está subindo. Então, nesse ponto, como essa curva aqui indica velocidade, qualquer ponto que eu pegue para frente do 2,29, ela tem uma velocidade positiva. Então, para t maior que 2,29 segundos, a velocidade dela é positiva. Olha nesse gráfico, moçada, agora para vocês verificarem que isso é uma verdade. A parábola para aqui nesse ponto, no 2,29. Se ela parou, ela tem velocidade nula. Nesse ponto. E a partir daqui ela começa a subir. Ela está fazendo esse movimento. Esse movimento ela está indo a favor do referencial. Então, qualquer ponto aqui, ela tem velocidade maior que zero. Positiva, porque ela está a favor do referencial. Bateu. Observe que na questão A você deduziu um intervalo a qual a partícula é nula. Sim, isso é verdade. Nós deduzimos. Esse ponto é o vértice da parábola. Ou seja, nesse instante de 2,29 segundos, a partícula ela parou. Ela tem uma velocidade nula. Compare a sua dedução com a resposta apresentada no item anterior. Verdade. No item anterior, volta um pouco o vídeo. Eu não peguei essa expressão aqui, ó. E fiz o V igual a zero. Quando eu fiz o V igual a zero, ou seja, velocidade nula, eu encontrei o T quando sendo 2,29 segundos. E verifique que essa resposta é esse vértice da parábola quando o gráfico é o espaço. Percebe que existe uma conexão entre esses dois gráficos? É isso aí. Agora vamos daqui a pouquinho para a nossa videoaula número 3, onde eu termino de corrigir esses exercícios. Um forte abraço aí, moçada.